Esse último texto que nós lemos, Marcos, capítulo 1, de 40 a 42, é o texto da nossa reflexão. Na verdade, um pouquinho mais. Quero convidar você a ler comigo a partir lá do versículo 35. E a questão é, eu vivo pela fé. A gente sempre usa essa expressão, né? Eu vivo pela fé. Um dos pilares da reforma foi justamente o encontro de Martinho Lutero com essa expressão bíblica lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, quando ele diz, o justo viverá pela fé. O que isso significa? De fato. Eu queria refletir um pouco com você nessa noite, a partir dessa questão. Para nos conduzir nessa reflexão, o texto é o de Marcos 1, de 35 a 45. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que ali estavam, os que com ele estavam, perdão. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, o presbítero Cláudio orou por mim, orou por esse momento, e eu quero orar mais uma vez pela inspiração que vem do Senhor, pela iluminação, na verdade, que vem da Tua Palavra, que o Senhor dê para nós um coração quebrantado na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu vivo pela fé, e você? Agora, o que significa de verdade? O texto do nosso boletim fala algo muito próximo disso. Se você quiser dar uma lida depois, muito do que eu vou falar aqui, você vai ver que o reverendo Juarez aborda nesse texto, e ele fala do significado da fé à luz do texto de Romanos 12, 1 e 2, que diz, é um rogo de Paulo, que diz que a gente deve, de fato, ter a nossa mente, a nossa vida, não conformada ao mundo, mas conformada ao que a palavra de Deus nos diz. E ele chama essa transformação de entendimento, de conversão. E eu queria começar puxando uma afirmativa que o reverendo Juarez também fala aqui, para ser mais específico, no terceiro parágrafo. E hoje eu brinquei com ele quando eu li o texto, eu falei, parece que o senhor colou do meu sermão de domingo passado. Ele falou, nós estamos aí, bem alinhados. E a gente ainda agradeceu a Deus por isso. Porque no sermão de domingo passado, eu abordei um pouco essa questão objetiva da fé. E a diferença entre ter fé e acreditar. E ele fala justamente isso aqui. Às vezes o que a gente chama de fé, na verdade, é uma credibilidade que a gente dá para Deus por saber quem que Deus é. Então a gente acredita. Não tem nada de sobrenatural nisso. Acreditar naquele que pode é muito fácil. Fé é diferente. E para a gente começar a pensar um pouco mais sobre fé, a gente tem que lembrar, queridos, que fé não se traduz por aspectos subjetivos. O que eu quero dizer com isso? Que a fé não se traduz por nossas expectativas. Se o que você chama de fé é expectativa em Deus, eu posso dizer que você pode estar enganado, profundamente enganado,
E você está correndo um sério risco de se decepcionar. Ao mesmo tempo que a gente vive um paradoxo, porque caminhar com Jesus e conviver com o que Ele pode fazer, conviver com a possibilidade, com aquela afirmativa, tudo é possível ao que crê, e controlar essa nossa ansiedade a respeito do que Deus vai fazer daqui a um minuto, é algo muito complicado. É difícil a gente caminhar pensando o que Deus pode fazer. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Porque tudo é possível ao Senhor. E é aqui que a gente começa a pensar onde é que mora o nosso primeiro problema. Esse texto que a gente leu, e que também está na nossa liturgia, diz que um sujeito, a segunda parte do texto, diz que um sujeito, um leproso, como bem disse aqui o presbítero Cláudio, recebeu um milagre de Deus, foi curado por Deus, mas olha essa expressão dele aqui no versículo 40. Se queres, podes. Se queres, podes. O que eu quero dizer com isso? É que a questão é que muitos de nós, na maioria das vezes, nós estamos interessados no que Deus pode fazer e não no que Deus quer fazer. E é aí que mora grande parte das nossas frustrações. Quando a gente vai orar, a gente fala assim: Deus, o Senhor pode. O Senhor pode abrir aquela porta de trabalho. O Senhor pode mudar o coração do meu marido. O Senhor pode tirar o meu filho das drogas. O Senhor pode restaurar o meu casamento. E a gente vai vivendo a partir do que Deus pode. A gente só esquece de falar assim: Deus, o Senhor quer abrir aquela porta? O Senhor quer fazer isso? Aí a gente vem com um outro problema. Pastor, você está dizendo então que tem algumas coisas negativas na minha vida que acontecem para me prejudicar, que se não está acontecendo, Deus pode fazer, não está acontecendo, é possível que Deus queira que esteja sendo assim? Eu falo, é. Porque a Bíblia nos ensina algo precioso, dentre tantas outras coisas em relação à fé, que a gente não se relaciona com Deus a partir das nossas expectativas. Expectativa é coisa humana. A fé lida com aspectos objetivos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas olhando um pouco mais para esse texto, eu quero me lembrar com você que uma das verdades que testificam o fato de que Cristo é o Filho de Deus é que a vida de Jesus revela que nós somos prioridade na sua agenda. Uma vez que ele permanece sempre atento, e como diz aqui o versículo 41, profundamente compassivo no que tange as nossas mazelas, as nossas tragédias pessoais. Apesar de sermos quem nós somos, apesar desse ser complicado que a gente é, nós ainda somos prioridade na agenda de Jesus. E Jesus sempre para nos ouvir. E muito embora a nossa fé tenha que enfrentar algumas coisas que a gente não entende, muito embora viver pela fé implica em situações que a nossa mente não consegue compreender, discernir, quando a gente fala de fé, de acordo com Hebreus 11, versículo 1, a gente está falando de duas palavras: certeza e convicção. Isso porque esses dois elementos, certeza e convicção, são justamente os elementos que vão definir o nosso nível de obediência ao Senhor. Eu vou traduzir isso em miúdos. Se fé para mim é algo que eu lido a partir de certeza e convicção, eu sou uma pessoa obediente a Deus. Mas se fé para mim ainda é lidar com aspectos subjetivos, com expectativas demais,
eu corro um sério risco de me manter desobediente a Jesus. Quando a nossa fé se expressa por meio de meras expectativas, o subjetivo toma conta de nós e não conseguimos lidar conscientemente com os aspectos objetivos da vida. Eu vou explicar isso melhor. Em outras palavras, nós não entendemos o que Jesus está dizendo, nem a importância daquilo para a nossa vida. A gente passa a ver uma enfermidade como um problema. A gente passa a ver uma crise como um problema. A gente passa a ver um desemprego como um problema. E só é um problema, não é um problema, pastor? Claro que é um problema, mas também é uma grande oportunidade para a manifestação da glória de Deus. E a gente perde o entendimento disso. A gente acha que aquilo ali se estabeleceu na nossa vida e acabou por ali. No caso desse leproso aqui, Jesus o curou e o advertiu. E falou assim: olha, meu filho, seja discreto. Faça o que manda a lei de Moisés. Lá em Levítico, capítulo 14, dizia que o leproso, ao se perceber curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, que ele tinha uma espécie, o sacerdote também tinha uma obrigação, assim, meio que de agente, de sanitário, e ele que tinha que examinar o sujeito e falar assim: não, você está curado mesmo, pode voltar para o convívio social e leva essa oferta. Jesus fala para ele: ó, fica quietinho, vai lá, faz o que manda a lei, toca a sua vida. Mas o que a gente nota no versículo 44 é que ele fez totalmente o contrário. Ele saiu contando para todo mundo, ele saiu, assim, sutilmente desobedecendo a Deus. E qual foi a consequência disso? Jesus talvez tivesse muito mais coisas para fazer naquele lugar, mas ele não pôde mais ficar lá. Porque o pessoal começou a procurar Jesus, porque eles entenderam que Jesus pode fazer muita coisa. Poucos procuraram Jesus para tentar entender o que o Senhor quer com isso tudo. Agora, Jesus é um homem de fé. Jesus é um homem de fé porque se existe alguém que tem certeza do que espera e convicção dos fatos que não vê, Hebreus 11:1, é Jesus. E nesse texto que a gente reflete, a gente pode perceber em apenas um versículo como é que Jesus se comporta, como é que Jesus nos ensina a viver por fé. Se a gente ler um pouquinho antes, depois você lê em casa, a gente está meio sem tempo agora, mas se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus, ele, quando chegou naquela região da Galileia, especialmente na cidade de Cafarnaum, ele estava na casa da sogra de Pedro, muita gente ia até Jesus, procurava Jesus, Jesus fazia vários milagres, curas, libertações, mas o que revelava de fato a relação de Jesus com Deus não era o que Jesus podia fazer, mas era o modo como Jesus se relacionava com o Pai. Revela para nós que Jesus estava mais preocupado com o que Deus queria fazer. E eu quero dizer para você que viver pela fé não é viver assim: eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Viver pela fé é viver sabendo que Deus tem um propósito em cada situação da nossa vida. E como é que a gente aprende isso na prática? Primeiramente, viver pela fé é conhecer e entender as nossas prioridades. O versículo 35 diz para nós, na primeira parte dele: tendo se levantado alta madrugada. Antes de Jesus sair por aí fazendo milagre, antes de Jesus sair por aí curando um tanto de gente, andando sobre as águas, fazendo um tanto de coisa, Jesus acordava alta madrugada. O grande problema nosso em buscar conhecer a vontade de Deus e, por assim dizer, conhecer quais são as verdadeiras prioridades, é que a gente já acorda pensando no nosso dia. A gente já acorda pensando no que a gente tem para fazer. O dia que a gente aprender a acordar cedo, mais cedo, e eu falo isso para mim, gente, porque eu gosto de dormir cedo. E a primeira coisa que vier na nossa mente é: Senhor, o que o Senhor tem para o meu dia? Quando a gente entender que às vezes na vida tudo que a gente tem que fazer é parar por um instante
para ouvir Deus, a gente vai começar a entender o que é, de fato, viver pela fé. Mas para isso, no segundo momento, esse versículo diz: tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu. Ele acordou, e esse verbo, ele vem acompanhado do que vai acontecer depois, ali no versículo 38 e no versículo 39. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Porque, no segundo lugar, viver pela fé significa ter disposição para servir a Deus. Quando a gente passa a conhecer as prioridades do reino, quando a gente passa a olhar, a se preocupar com o que Deus quer fazer, a gente corre o sério risco de se deparar com coisas que Deus quer fazer, mas a gente não quer fazer. O dilema de Abraão foi o texto que eu usei para pregar aqui domingo passado. E o dilema de Abraão é muito interessante. Abraão, sai da sua casa, capítulo 12 de Gênesis, sai da sua casa, sua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, eu serei contigo, e tal e coisa, e Abraão, tudo, né? Passou com 100 anos de idade, Abraão tem um filho, e ele falou: ô filhinho, você não sabe, imagina o peso sobre a vida de Isaac, né? Você não sabe o que Deus vai fazer a partir de você. Aquele menino cresceu ouvindo que Deus ia constituir uma nação a partir dele. E quando estava tudo bem, o que é que Deus falou para Abraão mesmo? Abraão, bom dia, Abraão. Bom dia, Senhor. Então, cadê Isaac? Isaac ainda está dormindo. Faz o seguinte, pega lá uma lenha, pega um machado bom, leva ele lá no monte lá, que eu quero que você sacrifique ele para mim. Aí, claro que Abraão falou assim, claro, de boa. O que é? Matar um filho. Dá nada. Normal, né? A gente que conhece o começo, o meio e o fim da história, a gente não se dá conta que Deus estava pedindo para ele sacrificar o filho dele. Tudo bem, tomara que Deus não nos peça isso. Mas quantas outras coisas o Senhor espera que a gente sacrifique para a gente poder conhecer a vontade dele? E a questão é que a gente não quer. E aí nos falta disposição. Jesus se levantou de madrugada e saiu. Mas saiu para quê? Ou melhor, saiu para onde? O texto nos mostra que Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Porque, em terceiro lugar, andar por fé é compreender que provação gera crescimento. É diferente de tentação. A oração diz: não nos deixe cair em tentação. Tentação é fruto de cobiça. E a origem da cobiça é o pecado. Está lá na carta de Tiago. Na verdade, está lá em Gênesis 3. Está ao longo da história toda. Mas Tiago, ele diz isso com com poucas e claras palavras, perdão. Cada um é tentado naquilo que cobiça. E uma vez consumado esse ato, o pecado, ele gera a morte. Mas provação é diferente. Provação vem de aprovar. Vem de prova, é para ser aprovado. Prova é para ver o quanto que o que a gente sabe, de fato, a gente conhece. Saber é diferente de conhecer, queridos, na caminhada cristã. Por exemplo, nós sabemos muita coisa da palavra de Deus, mas não conhecemos a Deus como a gente gostaria. Por quê? Porque se a gente conhecesse a palavra de Deus, quando a gente se deparasse com as adversidades, a gente, por conhecer a Deus, a gente teria paz. Mas porque o máximo que a gente consegue é saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo, quando vem a tribulação, a gente fica apavorado. E aí o homem ou a mulher que anda pela fé entra em crise. Viver pela fé é compreender que provação gera crescimento. Em Mateus capítulo 4, a gente vê que a primeira coisa que Jesus fez, antes de sair pregando, fazendo milagre, foi ser levado pelo Espírito. É muito claro, depois você olha em Mateus 4. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto
para ser tentado. É claro que foi levado por Deus com um propósito absoluto. E a Bíblia com isso diz para mim que quando a gente entra no deserto, é Deus quem nos leva para lá. E Ele quer provar a nossa fé. Porque fé, provação, aliás, por meio da fé gera crescimento. Tenha em mente que se você está sofrendo e você está convicto de que você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, Deus está gerando crescimento e maturidade na sua vida. Era isso que fortalecia Jesus, queridos. A Bíblia está repleta de momentos como esse que Jesus se retirava. Ia para um lugar deserto, para um lugar ermo, para um lugar tranquilo. Aqui no final do texto mesmo, quando o ex-leproso contou para todo mundo, o pessoal começou a enxotar Jesus de lá, principalmente os religiosos, aqui não, que não vai fazer milagre, não, senão vai falir a nossa igreja. Jesus não saiu, chutando um latinho de garrafa. Queria tanto fazer mais milagre na Galileia. Não. Ele sai e vai para lugares ermos. Ele volta para o deserto. E ele fala: Senhor, o que tu queres? Isso é darwinismo. O que tu queres? Não está no texto. É darwinismo. Mas era assim que Jesus fazia o tempo todo. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para o deserto e ali orava. Porque, em quarto lugar, eu vivo pela fé, significa ter constante vida devocional. Meu irmão, minha irmã, não tem segredo. Eu costumo dizer que quando a gente vai no médico, está doendo aonde? Está doendo o dedão, sabe? Unha encravada do dedão. Só eu que tenho. Ninguém mais tem unha encravada no dedão. A gente chega lá no médico, aí vai tirar a pressão arterial, ouvir o coração, fala: doutor, o problema não é aí não. O problema é lá no dedão do pé. Fala: calma, primeiro tem que conferir os seus sinais vitais. Temperatura, não é assim não. Qualquer coisa, você pode ir com a dor no dedão. Ele vai fazer pressão, temperatura, procedimento, conferir sinais vitais. Da mesma forma, você pode ter certeza, o primeiro indicativo de que você não está bem é que os seus sinais vitais espirituais não estão bem. E sinais vitais espirituais é vida devocional. Eu vou dizer uma heresia para você aqui. Mais uma, Mais importante, não estou falando que é menos importante, mas mais importante do que ler a palavra é você orar. E eu justifico. Eu conheço muita gente, o Danilo deve conhecer muita gente nesse campo dele de acadêmico, no debate sobre criacionismo. Para um sujeito falar que Deus não existe, ele tem que conhecer muito bem a Deus. Por exemplo, para ele falar que a Bíblia não é verdade, para ele falar que Darwin estava com a razão, eu sou leigo nesse negócio, estou criando aqui uma conjectura, eu acho que o caboclo tem que ser muito mais crente para ser ateu do que para ser crente. Porque para mim, falar não, eu tenho que ter muito mais convicção. Eu tenho muito mais preocupação com os nãos que eu digo do que com os sims que eu digo. Porque quando eu falo não, eu estou fechando uma porta. Então eu prefiro falar mais ou menos. Agora, quando eu falo não, eu estou convicto. O que eu quero dizer com isso? Porque eu conheço um tanto de gente que conhece a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, mas não ora. Não tem vida devocional. Conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Eu conheço gente que não sabe ler e escrever. Conheço gente que não sabe ler e escrever. E que dá a Bíblia e fala assim: lê a Bíblia para mim. E você lê, quando você olha, a pessoa está chorando. Não sabe ler nem escrever, mas sabe orar. Sabe falar com Deus. Se tem uma coisa que Jesus fazia, era orar. Porque esse exercício, esses 4 passos que Jesus nos ensina, é o que dava para Jesus, como diz o Jeremias Pereira, sustância para enfrentar o dia a dia. Para se deparar com aquelas situações, seja um leproso, como diz o reverendo Juarez, um leproso desarvorado como esse. Seja uma situação de um amigo querido, íntimo, que morreu,
e ele recebe a notícia estando longe. Tantas outras que o Cristo, filho do Zé e da Maria, gente como a gente, viveu. Porque às vezes, queridos, a gente faz uma separação muito grande entre o Deus encarnado. Aliás, a gente não consegue ver as coisas direito entre o Deus encarnado e o menino que nasceu na manjedoura. É difícil, eu sei. Mas nós estamos falando de alguém que viveu entre nós, que teve uma história. Que quando saiu pregando, o pessoal falou assim, oh, eu conheço você é filho do Zé Carpinteiro. Dona Maria lá. Lembra disso? O que isso aponta para nós? Que Jesus viveu os dilemas que a gente vive. Sabe, Isaías já dizia isso, que ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Sabe o que é ser humano. E é por isso que a gente tem que aprender com isso aqui. Queridos, é simples. Andar por fé é conhecer e entender as prioridades da vida, tendo Jesus levantado de madrugada. Andar por fé é ter disposição para servir a Deus. Jesus acordou e saiu. Viver por fé, é compreender que provação gera crescimento. Ele levantou de madrugada para orar, saiu e foi para um lugar deserto. E viver por fé é ter uma constante vida devocional, porque Jesus saía para ir para o deserto para orar. E aí sim, seja com leproso, seja com o que for, seja qual for a adversidade, Jesus estava sempre na presença do Pai, porque vivia por fé. A minha oração é que a gente possa, de fato, viver por fé. Amém, queridos? Nós estamos encerrando.